é que o sistema funciona. Um exemplo disso é agora a América com a eleição do Obama, né? O reconhecimento da liberdade pela Constituição potencializou, dinamizou, sustentou, legitimou exatamente todos os movimentos dos direitos civis dos negros, né? E exatamente nós não poderíamos pensar hoje a eleição do Obama sem esses movimentos dos negros para a conquista dos seus direitos civis e políticos. Isso seria verdadeiro? Perfeito, com certeza. Toda essa trajetória histórica dos movimentos civis dos negros norte-americanos veio a culminar nesse fato histórico belíssimo da eleição do primeiro presidente negro norte-americano, símbolo de uma vontade de mudança e que nós devemos também reproduzir aqui no Brasil. O Brasil precisa mudar efetivamente e a força maior de transformação de uma sociedade é a educação. Perfeito. No Brasil, o MST exatamente teria sido o movimento social que melhor exatamente tirou partido da definição da Constituição de que a propriedade tem um dever social, tem responsabilidade social. E esse dispositivo constitucional sustentou e legitimou propriamente o movimento do MST no Brasil? Com toda certeza. O artigo 5º, inciso 23, fala da função social da propriedade. E é nesse sentido que o MST veio ganhar cada vez mais força para poder reivindicar os seus interesses, né, e com base nesse artigo da função social da propriedade. Que dizer do aumento da corrupção entre nós em função exatamente da educação constitucional? Olha, a relação é diretamente, inversamente proporcional. Quanto maior a educação constitucional do cidadão, menor a corrupção. Por quê? Porque o cidadão vai entender que é inadmissível aquela ideia do político que rouba mais fácil. Não, está roubando o seu dinheiro, cidadão. Dinheiro que você poderia estar investindo na sua educação, nas suas viagens, no seu lazer, no seu conforto. Aquele dinheiro está saindo do seu bolso a todo instante e deveria retornar através de direitos sociais. Então, o grande antídoto, o grande remédio, a grande forma de prevenir a corrupção no Brasil é a educação constitucional. Porque o cidadão vai entender que o Estado lhe pertence. Ele é o titular do poder soberano. O Estado é propriedade do cidadão, de todos nós. Então, mexendo no Estado, está mexendo no nosso patrimônio. Patrimônio de todos nós. O que está em alta no Brasil é a corrupção ou o combate à corrupção? Eu creio que as duas coisas. Nós não podemos negar o mérito da Polícia Federal de estar fazendo um excelente trabalho de pesquisa, como nunca tinha feito na história da instituição. E, ao mesmo tempo, não podemos negar que tem uma onda endêmica, tem uma corrupção sistêmica e endêmica no Brasil, infiltrada no setor público e no setor privado, que vem dilapidando o patrimônio do erário nacional. Como está entre nós a cultura política da prestação de contas, a chamada accountability em inglês? Olha, essa cultura de prestação de contas do Estado é de fundamental importância e, mais uma vez, tem um vínculo direto com a educação constitucional. Através da educação constitucional, tema do nosso livro, o cidadão vai entender que o Estado lhe pertence e ele vai exigir satisfações do Estado. O Estado vai ter que prestar contas com transparência, numa linguagem compreensível, não pode ser uma linguagem de contador, tem que ser uma linguagem acessível ao cidadão médio, ao cidadão comum, como está sendo a gerência, a gestão do patrimônio público. E o Estado vai fazer essa atitude de prestar contas e, de sua parte, o cidadão vai se interessar proativamente em entender. Não, eu quero saber como estão as contas do meu município, onde estão sendo investidos os recursos, onde é que está vindo a verba do PAC, onde é que foi parar esse dinheiro. Eu quero saber, eu me interesso sobre isso. E não adianta, professor Giroletti, um cidadão apenas se interessar. Tem que ser a comunidade. A força vem da união. Então, quando todos os cidadãos se interessarem, se movimentarem para cobrar do Estado transparência nas contas públicas, transparência na prestação de contas, nós vamos ter uma gestão pública muito mais honesta, com muito mais probidade. Perfeito. Quem deveria ter essa responsabilidade de educar constitucionalmente? Seria o Estado, a sociedade civil ou, digamos, os indivíduos conscientes? Os dois polos. A tese central do nosso livro, que é a educação constitucional, é um dever do Estado. O Estado brasileiro, com base numa interpretação sistemática do artigo 64, que fala que todo mundo deve receber uma Constituição, com base no artigo 205, que fala que a educação deve nos preparar para o exercício da cidadania, nós conseguimos fundamentar o direito constitucional, fundamental a educação constitucional. Então, o Estado brasileiro tem que prestar, o Estado tem que ensinar o cidadão. Mas isso não exclui também a função da sociedade civil organizada de levar a educação constitucional para o cidadão.
Queira Deus que uma FIENG, uma Fiesp, outras instituições sociais se sensibilizem com isso e entendam que quanto mais educado constitucionalmente for o cidadão, mais civilizada será a sociedade brasileira. Nosso cidadão vai votar melhor, vai acompanhar melhor o processamento do mandato político e nós vamos ter um equilíbrio nesses dois polos. Ok, professor. Queria agradecer muito sua participação aqui no programa, por essa bela entrevista. Cumprimentá-lo pelo livro, um livro muito interessante, um livro fundamental para que a gente conheça a nossa Constituição, se sensibilize na educação constitucional, porque esse é um caminho para a cidadania e a democracia. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e um ótimo fim de semana.